Vamos lá. Fluminense venceu o Palmeiras por 3-2. E para quem achou que foi mão de Giai dentro da área, sugiro ler a regra, não foi, tá? Erro técnico de cabeça, a bola bate no braço dele e isso tira a configuração de infração. Atlético Paranaense 1, Red Bull Bragantino também 1. Gol de Pedro Henrique pro Bragabu, lei do ex valendo, e depois Vargas empatou pro CAP. São Paulo e Curitiba ficaram no 1-1. Que vexame, que Alô, baba, Sadeberg. que coisa horrorosa. O Bahia conseguiu empatar com o pior time do campeonato, 3-3 lá na Arena Condá. Esse foi o que mais me surpreendeu. Thiago Mendes não apertou a mão de Neymar. E Neymar fez aquela cara de... né? E depois... nem de outra coisa. Isso é desde Lyon e PSG, quando o Thiago Mendes jogava no Lyon. Neymar no Paris Saint-Germain. Antiga, e Thiago Mendes deu uma levantada Thiago Mendes lesionou Neymar. ele, e aí... Na época ele até se desculpou com o Neymar, e aí o pai de Neymar entrou nessa briga também, falou mal de Thiago Mendes. E aí depois teve uma briga entre eles no Paulistão, não. Mas uma briga entre eles no início do Brasileirão também. Então, assim, é uma treta que já perdura há muito tempo já. Vladimir Costa. Pedro abre o programa tão indignado com o Bahia quanto um torcedor, e aí o povo ainda corneta. Bom mesmo é sudestino dando pitaco. Valeu, Vladimir. Um abraço, meu irmão. E aí o Santos deu 3-0 no Vasco. Esse resultado acaba que pro Vitória, e eu vou falar sobre isso já já, é porque Santos e Vasco tanto faz como tanto fez, né? Os dois estavam ali com os mesmos 22 pontos. Mas o fato de ter tido um vencedor, a distância do Vitória para a zona de rebaixamento ficou ainda melhor, né? Abriu mais espaço. Sim. O Atlético Mineiro, que tá jogando bola com o Eduardo Domingues, venceu o Grêmio por 3-0 também, ontem lá na Arena MRV. O Flamengo enfiou 5 no Mirassol, com destaque para Pedro, que fez 2 gols, Luiz Araújo, lei do ex, gol de Samuel Lino, João Vitor descontou para o Mirassol. Vitória 1, Botafogo 0. Corinthians tomou 2 cocos do Cruzeiro. Gustavo Henrique fez um golaço, né, de vôlei, mas a gente vai falar sobre esses jogos ainda com mais detalhes com os nossos correspondentes. Tem boletim de Luísa, Rodrigues, hein? Tem boletim também de Guilherme Campos falando dos times cariocas. E amanhã vai ter novidade aqui no bar. Teremos Lucas Oliveira, correspondente agora de São Paulo, para trazer as informações dos clubes paulistas também. E hoje, fechando a rodada, a gente ainda tem mais um joguinho entre Internacional e Remo, às 8 da noite, lá no Beira-Rio. Pedro, quero destacar diga, meu lindo. Esse jogo do Santos e Vasco. Falei que me surpreendeu, porque o Vasco vinha de uma evolução. Entrou até com o Colídio, né? O Colídio estreou pelo Vasco ontem. Mas assim, eu esperava que o Vasco pelo menos fosse competir com o Santos, né? Até fosse vencer, né? E medindo esse termômetro aí, até para a Copa do Brasil, se o Vasco perder um confronto direto, se perde contra o Olímpia agora na Sul-Americana, vai chegar extremamente fragilizado para pegar a Vitória. E Vitória, em contrapartida, se vence o Bavi, até empatar, acho que até empatar no Barradão pro Vitória do Bavi é um bom resultado, chega com mais moral do que o Vasco, obviamente, na Copa do Brasil. A gente falou que a semana do Vasco era pesada. Empatou com o Olímpia em 0-0, vai ter que suar sangue lá no Paraguai para se classificar. Tá pressionado, né, na Série A, na vice-lanterna, e ainda tem o Vitória próxima quarta-feira. Em contrapartida, nesse chaveamento da Copa do Brasil, Palmeiras em baixa, tá? Tem ali uma rusga na torcida com o Abel Ferreira, Santos em alta. Quem sabe não deu jogo nesse clássico aí na Copa do Brasil, e se a Vitória passar... Na moral, não fala isso não. Na moral, a Copa do Brasil é só semana que vem, porra. Mas já começa a pensar. Não. Tem que pensar, pô. Não. Um jogo de cada vez. Então vá, Bavi. Exatamente. Copa do Brasil é a partir de terça, porque segunda ainda é pós-Bavi. Certo? Vamos lá para a classificação. Vamos nessa. Wallace, por favor. Depois a gente vai com os superchats, que a galera já tá aí mandando, já tá aí participando. Mas a classificação, gente, mais do que nunca, tá tudo escancarado. Palmeiras é o líder com 48 pontos, tá? Wallace, joga só um pouquinho pra direita pra gente pegar aqui a classificação. Os numerozinhos aqui, ó. Palmeiras é o líder com 48 pontos, tá? O Flamengo, gente... Isso, valeu, meu lindo. O Flamengo é o segundo com 45, certo? Mas o Flamengo chegou, tá? O jogo a menos do Flamengo é contra o Mirassol, que o Flamengo ontem deu 5. Então, fatalmente, o Flamengo, vencendo o Mirassol, chega aos mesmos 48 pontos, as mesmas 14 vitórias e
tem mais gols marcados e um melhor saldo de gol, ou seja, o Flamengo pode ser já o virtual líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Atlético Paranaense ali com 41 pontos, se mantendo confortavelmente na terceira posição e dentro do G4. Fluminense fecha o G4 com 38. Olha só o Cruzeiro. Já é o quinto. E jogando bola e sendo eficiente. E começou o Campeonato Brasileiro mal pra caramba. Bahia abrindo a zona da Sul-Americana é o sexto com 34 pontos. A turma dos 32 pontos tem Bragantino, Atlético Mineiro e Corinthians. Coritiba é o 10º e fechando a zona da Sula, o Botafogo tem 30 pontos, é o 11º. Aí vamos descer, Wallace, por favor, porque a gente já vai abrir aí a zona do Me Engana que eu gosto, né, dos times que nem caem e também não vão brigar por competições internacionais no ano que vem. O Vitória com 29 pontos é o 12º, São Paulo é o 13º, tem 27, Santos o 14º tem 25, Grêmio é 15º também tem 25, Mirassol, o porteiro ali da zona, tem 23 pontos. Dentro da zona do rebaixamento, onde um permanece, ou o outro permanece, ou os dois permanecem. Tudo pode acontecer porque Internacional e Remo se enfrentam hoje às 8 horas da noite. Se o Internacional vencer, joga o Mirassol. Se o Remo vencer, joga o Mirassol pra dentro da zona. Então... Briga boa essa parte de baixo. E o Inter vencendo ainda passa Grêmio e ainda passa Santos. Né? Tirando a chapa que já caiu, a briga pelo rebaixamento é boa. O Vasco tá na vice-lanterna com 22 pontos. E a Chape aí com caminho já mais do que formado para a Série B é a lanterna do campeonato. Então, o Vitória foi a 29 pontos. Ele abre aqui, independentemente do que aconteça na rodada de hoje, 6 pontos para o Z4. Então, um resultado importantíssimo para o Vitória, que permanece nessa briga. Ah, Pedro, Vitória vai brigar por Sul-Americana? Não, ainda não é momento de dizer que o Vitória vai brigar por Sul-Americana. O Vitória briga para estar confortavelmente, minimamente nessa posição aqui. Até porque o Vitória está com atenção difusa. Série A e Copa do Brasil. Para ser campeão da Copa do Brasil, 5 jogos. Ainda tem muito jogo aqui na Série A. Então, um trabalho de manutenção, mantendo o Vitória nessa faixa da tabela para permitir que ele foque na Copa do Brasil, Thiago, para mim é o que tem que ser o objetivo do Vitória agora. A depender do que aconteça na Copa do Brasil, aí o Vitória pode mudar um pouquinho o seu parâmetro dentro da Série A. Galera, rapidinho aqui para a gente poder também trazer informações dos outros jogos. Quais são os boletins que a gente tem aí, meu querido Wallace? Vamos então de Luísa Galvão, boletim de Atlético Mineiro e Grêmio. O Galo passou o trator em cima do Grêmio, 3-0 pro Galo lá em Belo Horizonte. Fala, Lu. Agora, para descobrir qual é o Grêmio, eu vou pelo copo aqui. Descobrir qual é o Grêmio. É Atlético... Boletim! Hoje todo torcedor cruzeirense acordou se perguntando: como que seria a vida do Cruzeiro hoje se já tivesse iniciado a temporada sob o comando do Arthur Jorge? O técnico tirou o Cruzeiro... Boletim! Hoje todo torcedor cruzeirense acordou se perguntando... Wallace, direção e operação. Wallace Ramos. Ele tinha uma chance. 50% de chance. Não, você tinha 50% de chance. Então vamos lá, com Luísa Galvão falando de Atlético 3, Grêmio 0. Boletim! 9 jogos sem perder. Esse é o time do Alberto Domingues, do Atlético Mineiro, que pós-Copa do Mundo é um dos times que tem se destacado aí na temporada. O Atlético já está na 8ª colocação e, querendo subir cada vez mais na tabela. Ontem recebeu o Grêmio em casa e aplicou um 3-0. Logo no primeiro tempo, abriu o placar aos 20 minutos com o Vitor Hugo, o zagueiro, que ano passado levou o apelido de zagueiro artilheiro. Esse ano não tem feito tantos gols, mas conseguiu abrir o placar ontem. E logo depois do gol, o Atlético deixou o Grêmio crescer, assim. O Atlético realmente tem um pouco dessa dificuldade de abrir o placar e depois dar uma recuada. E aí o Grêmio conseguiu crescer, teve algumas oportunidades, mas foi pro segundo tempo ainda no 1-0. Voltou do segundo tempo, não sei o que o técnico falou, mas o time já voltou pressionando, já voltou pra cima. E aí o Atlético conseguiu abrir o 2 e o 3. Depois do segundo gol, você viu que o Grêmio tava um pouco mais... baixou um pouco mais e depois do terceiro gol aí que o Atlético, os jogadores realmente ganharam confiança e foram pra cima e poderiam ter feito até o 4º gol. O Atlético, como eu falei, 8ª colocação, encaminhado na Sul-Americana. Essa semana tem um jogo de volta contra o Red Bull, mas já tem a vantagem do 1-0 e logo tem clássico na Copa do Brasil. Ambas equipes vêm aí,
animadas para esse confronto. Segundo ano seguido que Atlético e Cruzeiro se enfrentam na Copa do Brasil numa fase assim bem decisiva, bem mais pra frente. Boletim! Pois é, esse confronto aí, Galo e Cruzeiro, vai ser bom, porque o Cruzeiro ganhou do Corinthians, o Galo venceu o Grêmio, né? Enfim, vamos então saber de Guilherme Campos as informações de Flamengo e Mirassol. O Flamengo não tomou conhecimento do Mirassol, 5-1 para o Flamengo, não é isso, Gui? Boletim! O Flamengo atuou em ritmo de treino ontem no Maião. A gente sabe que jogar com o Mirassol na casa dele é uma tarefa complicada. E 3-1 para o Cruzeiro tinha sido a maior derrota que a equipe tinha sofrido dentro de casa até ontem. E o Clube Carioca foi até o interior paulista para golear a equipe da casa por 5-1. Foi uma grande variedade de jogadas coletivas o tempo todo. Todo mundo foi bem no jogo e mesmo com o Flamengo sendo prejudicado pelo árbitro Rafael Klein, com uma não expulsão no final do primeiro tempo, que o Carrascal ia correndo em direção ao gol, foi puxado pelo Denilson, que era o último homem, mas a arbitragem deu apenas cartão amarelo. O Carrascal, que para mim foi o principal destaque do jogo, com 2 assistências e 1 gol. E o Pedro também foi muito bem, marcando 2 vezes e chegando à artilharia da competição, junto do Viveiros com 14 gols. E não tem como deixar de citar também o Samuel Lino, que ontem começou no banco, mas entrou na segunda etapa e desde que chegou ao Flamengo já tem 27 participações em gols. Também deixou o dele ontem e para efeito de comparação, nas últimas 3 temporadas, o Everton Cebolinha tem 22 participações em gols. O Flamengo dominou a partida do início ao fim. Conforme o primeiro gol saiu, os outros foram saindo com naturalidade também. Jogadores que costumam ser titulares, como o Jorginho, o Samuel Lino e o Arrascaeta, foram poupados da escalação inicial, entraram somente na segunda etapa. Então o Flamengo conseguiu rodar o elenco, descansar alguns jogadores para o jogo importante que tem na quarta-feira. E uma vitória ontem é muito importante, já que o Fluminense tinha vencido o Palmeiras aqui no Rio no sábado. E com essa vitória conseguiu diminuir mais 3 pontos da equipe paulista. O Flamengo tem um jogo a menos justamente contra o Mirassol. Esse jogo ainda não tem data, mas vai ser no Maracanã. E as equipes vivem momentos muito diferentes. O Palmeiras vem de 4 jogos sem vencer, está jogando muito mal, apresenta muito pouco, enquanto o Flamengo joga futebol. O time vinha criando oportunidades, mas desperdiçava muitos gols. E agora a equipe vem crescendo na hora certa. E chega com muita moral para quarta-feira nesse duelo contra o Cruzeiro, jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Boletim! Pois é, o Flamengo não tomou conhecimento do Mirassol, 5-1, meu amigo, ainda ficou barato. E Jorge Nilson, a nuvem tem cobertura, aí sim, viu? A nuvem pega em todo o Brasil. Já que Guilherme falou desse confronto de quarta entre Flamengo e Cruzeiro, vamos saber de Luísa como foi a vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians por 2-1 lá em São Paulo. Fala, Lu. Boletim! Hoje todo torcedor cruzeirense acordou se perguntando: como que seria a vida do Cruzeiro hoje se já tivesse iniciado a temporada sob o comando do Arthur Jorge? O técnico tirou o Cruzeiro da lanterna do campeonato e hoje está na 5ª colocação, consolidado e jogando muito bem. O Cruzeiro ontem foi para São Paulo enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena e venceu por 2-1 com time misto. O Cruzeiro conseguiu vencer bem, propôs jogo e foi superior ao Corinthians boa parte do tempo do jogo. E os gols foram de 2 jogadores reservas, Bruno Rodrigues e Wanderson, que entrou no segundo tempo para poder fazer o gol da virada do Cruzeiro. E precisamos falar, e você torcedor do Bahia, ontem Lúcio estreou pelo Cruzeiro, ele que já estreou com quase um gol, uma bola na trave, e assistência para o gol de Wanderson da virada do Cruzeiro. O torcedor cruzeirense ficou muito feliz com a estreia dele, e não só com a estreia dele, né? Com as novas contratações do Cruzeiro que estão rendendo. O time principal já está se preparando, porque quarta-feira tem decisão pela Libertadores contra o Flamengo. Diante desses movimentos aí do Cruzeiro, quem vocês acham que tem mais chance de passar nas oitavas da Libertadores? Cruzeiro ou Flamengo? Deixa aí no chat. Boletim! Pois é, e quarta-feira a gente vai falar mais desse jogo aqui dentro do Bar Futebol Clube. 2 equipes que chegam, meu irmão, Embaladas, né? embaladas, os 2 venceram na rodada, o confronto tá em aberta no Maracanã. Vamos falar sobre isso já já. O Heitor Cameira tá perguntando cadê Schuller. Gente, Schuller, ele postou uma mensagem, né? Ele não tá mais fazendo parte aqui do nosso elenco, ele conseguiu um trabalho lá em Recife que inviabilizaria, né? Inviabilizaria a participação dele aqui no Bar FC. E Isa continua com a gente, amanhã ela vai falar sobre Série B aqui dentro do Bar Futebol Clube, viu, Maurício? E aí, pra gente fechar os nossos correspondentes, antes de falar do Vitória, tem dinâmica hoje também, tá?
Vamos trazer Guilherme falando do Vasco, adversário do Vitória nas quartas de final da Copa do Brasil, que tomou 1, 2, 3 do Santos. Fala, Gui. Boletim! E o Vasco perdeu por 3-0 para o Santos em um duelo de confronto direto na tabela lá na parte de baixo. E agora amarga a vice-lanterna do Brasileirão. E o duelo fez o Santos disparar na classificação. A equipe chegou aos 25 pontos, agora é o 14º colocado. Se afastou aí do Z4, posição incômoda. E o Vasco, por outro lado, se vê afundado na zona de rebaixamento. Agora é o 19º. Ocupa ali a penúltima colocação com apenas 22 pontos no final dessa 22ª rodada. Um desempenho muito ruim da equipe carioca. Antes do jogo, o Thiago Mendes não quis apertar a mão do Neymar quando os atletas enfileirados ali pro hino se encontraram, gerando assim mais uma polêmica entre eles, já que essa história é antiga desde os tempos da França em que eles se enfrentaram, e se estranharam depois de uma entrada dura do Thiago Mendes no Neymar, que causou uma lesão no tornozelo do atleta e ocasionou também na expulsão do Thiago Mendes. Então essa rixa é bem antiga. Depois da bola rolar, a eficiência foi a palavra-chave para o Santos sair de São Januário com essa vitória. Em uma partida que o Peixe aproveitou muitas oportunidades, o Gabigol abriu o placar quando o Cruz Maltino era melhor no jogo, enquanto o Ilharão e Luan Pérez aproveitaram erros do Léo Jardim para fechar o marcador. O goleiro terminou a tarde de domingo vaiado em São Januário, ele que não teve culpa no primeiro gol do Gabigol, mas que falhou nos outros dois. Primeiro ao tentar tirar de soco um cruzamento do Neymar, a bola explodiu no peito do Arão, que fez um gol ali praticamente sem querer, e depois ele rebateu uma cobrança de falta nos pés do Luan Pérez, que fez o terceiro gol. Vasco e Santos agora se concentram na Copa Sul-Americana. Cruz Maltino tenta a vaga nas quartas de final na quinta-feira diante do Olímpia no Paraguai às 7 horas. E o time do Cuca enfrenta o Macará no Equador no mesmo dia, no mesmo horário. Dado interessante para finalizar do atleta Gabriel Barbosa, ou Gabigol, ele que tem agora 17 gols na temporada e 7 assistências, ou seja, 24 participações em gol em 34 jogos. Números interessantes para quem vinha sendo questionado e não tinha uma sequência no Cruzeiro e também no próprio Santos. E para ele é sempre bom voltar a um lugar que sempre o fez bem, nesse caso o Rio de Janeiro. Ele conhece o caminho do gol. Boletim! Pois é, e o Vasco que vai ter uma sequência. O Vasco vai... Não, a sequência do Vasco para enfrentar o Vitória na quarta-feira que vem, aqui a gente até falou sobre isso, mas deixa eu só trazer aqui, ó, a sequência do Vasco. Repare. Olímpia fora, agora quarta-feira. Aí depois Palmeiras fora. Aí depois Vitória pela Copa do Brasil. Aí Cruzeiro. E depois o Vitória de novo. Sequência complicada